Olá pessoal, estou aqui hoje mais uma vez no quadro O Vigia e para variar estou vigiando, estou de olho em quem tem feito boas coisas, bons trabalhos no ramo da política e hoje estou com Rogério Boccia. Então o objetivo desse quadro é achar pessoas como Rogério. Rogério, fala um pouco de você, você tem um currículo vasto no meio político, já passou por vários partidos, como que foi isso, como você entrou nessa? Fábio, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, muito importante a gente falar sobre política nos dias de hoje. Bom, eu moro na Zona Leste de São Paulo, gosto de política desde criança. Eu com 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu me lembro muito bem da minha mãe me levando assim naqueles palanques políticos, campanha eleitoral para prefeito, para vereador, e ali eu já gostava de ouvir sobre político, era uma criança meio que diferenciada, diferente, gostava de assistir propaganda eleitoral na televisão, sempre que tinha eu acompanhava, e eu perguntava para o meu pai como é que eram as eleições, e com 19 anos eu já me filiei no meu primeiro partido político. Eu com 19 anos eu me filiei no antigo PMDB, né, que hoje é o MDB. Fiquei no PMDB um tempo até considerável. Depois do PMDB, ali no PMDB eu fui líder da coordenação de jovens e tal. Acabei depois saindo do PMDB e fui para o antigo extinto PFL. Depois virou Democratas e agora teve a fusão com o PSL. No Democratas eu fui pré-candidato a deputado estadual no ano de 2002. Legal. E ali, próximo das eleições já, eu fui convencido por um deputado estadual a não seguir, tive legenda, campanha montada. Alguns meses antes, eu fui, assim, incentivado a desistir, né, para apoiar um outro candidato que ia sair mais forte, que tinha mais chance de vencer as eleições. Eu fiz isso, apoiei esse candidato, ele venceu as eleições com 66 mil votos. Legal. E é um rapaz que é conhecido da família, infelizmente faleceu esse ano, comecinho do ano passado, aliás, né, de Covid, mas já tinha uma certa idade, era amigo do meu pai de infância, e de alguma forma eu sempre, paralelamente à minha atividade profissional, né, que eu tenho uma atividade profissional, eu sempre fiz alguma coisa na política, eu sempre atuei na política e sempre fui apaixonado por política. Então, tanto é que eu tenho formação em comércio exterior, mas eu tenho uma especialização em direito público. Eu gosto dessa área, né, em gestão pública, e eu sempre atuei de alguma forma na política nessa área. Bom, fiquei no Democratas o tempo que me deu ali, depois eu fui para o PSC, Partido Social Cristão, ali eu trabalhei com alguns vereadores, deputados federais, cheguei a ser chefe de gabinete, trabalhei na Câmara dos Vereadores, trabalhei na Assembleia Legislativa. Em janeiro do ano passado, por um convite de um amigo, eu vim para o Podemos, né? E o ano passado eu fui pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, daí fiz toda também uma pré-campanha. No final das contas eu acabei desistindo da candidatura para apoiar a presidente do partido, fiquei lá até dezembro, né? E aí comecei a avaliar o meu entendimento sobre política, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, as coisas que eu mais acho que vai dar certo na política. E mais uma vez recebi um convite. Ainda bem que eu tenho bons amigos, né? Que me fazem convites. E falaram, Rogério, eu acho que o teu perfil, tanto profissional como perfil político, aquilo que você acredita na política, o teu combate em relação à corrupção, ou na menor das possibilidades, as críticas que você faz em relação à corrupção no país, né? E a forma como a política se estrutura hoje, vai para o Novo. Vai para o Novo. E eu voluntariamente acessei o site do Novo, em dezembro fiz a minha pré-inscrição lá, aí fui aceito como filiado, né? E de lá para cá eu venho colhendo coisas em poucos meses que eu nunca colhi em outros partidos. Legal. E algumas delas são as amizades, como a sua. Obrigado. E outras pessoas que eu nem vou citar aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo alguém. Mas você é o cara que eu conheci, a gente se conheceu numa pré-convenção, praticamente, lá na Lesp, do Novo, e eu estou muito feliz com o Novo. Quer dizer, eu entrei nos partidos políticos, eu não tô criticando nenhum partido, tá? Porque os partidos têm as suas estruturas, então quem está chegando sempre tem uma certa dificuldade para acessar algumas coisas. E eu sempre consegui acessar de alguma forma por conta de alguma experiência e tal, mas o Novo está sendo diferente, porque o Novo está sendo recepcionado por pessoas, né? Uma recepção humana, e faz parte, é um partido que faz sentido para o Brasil hoje, porque o Novo é um partido diferente,
né? Ele é completamente diferente do que já existe. Então hoje nós temos blocos de partidos que defendem ideologias, mas uma reestruturação política que vai ser bom para o país, hoje eu encontrei no Novo. Então eu estou muito feliz com o que eu estou vendo, muito feliz em conhecer você, muito feliz em estar aqui no Novo, e eu quero fazer um trabalho de longuíssimo prazo aqui. Que legal, muito bom, né? Uma coisa interessante nos outros vídeos do Vigia e vários outros trabalhos que eu tenho feito no Novo, eu também tenho convidado políticos de outros partidos. E é bem isso, é difícil de você acessar os políticos, é difícil você marcar com eles, é difícil, teve um dia que eu fiquei na Leste umas 2 horas, e eu tentei marcar entrevista com todo mundo, até com a oposição, eu não tive retorno nenhum. Com o Novo, eu consegui acessos, consegui já até entrevistar, tá aqui na minha lista, a vereadora Amália lá de Curitiba, Então, assim, é muito acessível. O pessoal do Novo está disposto a ouvir. A gente tem um CTCs que a gente vai falar aqui em breve no canal, Mas você falou que da sua área profissional. Qual que é a sua área profissional? Qual que é as suas atuações? O que você já estudou? O que você trabalha? Boa parte da minha vida profissional fui bancário. Comecei a trabalhar em banco com 14 anos de idade, Então, boa parte da minha vida profissional eu trabalhei em banco. Dos 14 aos 30 e poucos anos eu trabalhei em banco. Paralelo a isso, eu tinha 2 atividades vamos dizer assim, extra formais. A primeira atividade que eu tive, ao que eu era como funcionário do banco, eu trabalhei no Detran bastante tempo, eu trabalhava nas escolas do Detran, porque se teve uma outra coisa que eu também tenho paixão, é trânsito, é mobilidade urbana, é movimento, é veículo, é carro. Então eu tenho uma paixão que é a política, mas eu tenho uma segunda paixão que é carro, que é se movimentar, eu sempre quis dirigir, só aquela paixão por dirigir. Então eu sempre estudei o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, legislações referente a trânsito. Me formei como instrutor de trânsito do Detran, fiz o curso de formação de instrutor, fiz o curso de examinador, do Detran, fiz um curso para ser diretor-geral de autoescola. Uau. E fiz um outro curso para ser diretor de ensino de autoescola. E aí, nesse meio, eu acabei sendo credenciado como instrutor de instrutores. Legal. Então eu comecei a trabalhar no Detran, em escolas credenciadas do Detran, para formação de instrutores. Então eu formava instrutores de autoescola, examinadores de autoescola, diretores de autoescola. Só que a formação de instrutor ela não é voltada somente para a autoescola. A maioria dos alunos são aqueles que querem trabalhar em autoescola. Mas ali eu tive alunos da CET, policial rodoviário, policial civil, policial militar, pessoas que querem aprender sobre trânsito e querem aprender sobre legislação e querem se formar como instrutor. E eu acabei avançando, dando aula para transporte coletivo de passageiro, formação de condutor de ônibus, transporte coletivo de passageiro, dando para condutáxi, para quem quer tirar o certificado para conduzir táxi na cidade de São Paulo, dei aula para transporte escolar, para quem quer ter habilitação do Detran para poder trabalhar com transporte escolar, com MOP, movimentação de produtos perigosos. Então eu acabei me especializando nessa área de trânsito, e acabei formando muita gente. Eu fiz uma contabilidade, outro dia eu cheguei a formar 4 mil alunos. Caramba! Dando aula em várias escolas do Detran, várias escolas de formação de profissionais de trânsito, e é uma área que eu tenho paixão, e é uma área que toca a vida de todas as pessoas. Não tem como você dizer que a mobilidade urbana, alguém é fora daquilo, não precise. Ela sofre impacto, todas as pessoas sofrem o impacto da mobilidade urbana de alguma forma. Exatamente, porque hoje em dia, se você não quiser sair de casa, você vai pedir alguma coisa para chegar até a sua casa. Uma encomenda, que é o transporte de itens, Vai ter o motoboy, vai ter o cara lá que vai dirigir para te levar alguma coisa em casa. A gente precisa da mobilidade, seja ir ao trabalho ou não ir. Uma coisa que você comentou comigo anteriormente é a diferença de ideias e projetos. Você comentou que você tem alguns projetos e essa questão de ideia, como que funciona isso? Ao longo desses anos, tanto apaixonado como por política que eu fui, eu sempre quis fazer alguma coisa pela minha cidade. Porque eu sempre entendi que a política é a principal ferramenta para você mudar a vida das pessoas. E você pode mudar a vida das pessoas para o mal quanto para o bem. Sim. Então ela é uma principal ferramenta para mudar a vida das pessoas. A política mal usada, você vai fazer mal para as pessoas. E a política bem usada, você vai fazer bem para as pessoas.
Então, se as pessoas de bem não entrarem na política, os maus governam. Então, eu sempre tive essa fúria para sempre, de alguma forma, participar da política. Bom, eu não posso simplesmente querer entrar na política, né, sem ter uma ideia, uma grande ideia. Só que essa ideia, ela tem que ser viável. E aí eu comecei a transformar as minhas ideias em projetos. Algumas ideias eu percebi que não eram tão viáveis. Então, dá uma diferença entre ideia e projeto. O que acontece? Muita gente tem muita ideia. Muita ideia. Ah, eu tenho uma ideia disso, eu tenho uma ideia daquilo, porque São Paulo devia fazer isso, porque o Estado devia fazer isso, porque o governo federal devia fazer isso. Tá, mas como? Né? O que está faltando hoje, inclusive para quem é parlamentar, às vezes eu percebo, porque eu acompanho eles, né? Eu vou na Lesp, eu vou na Câmara dos Vereadores, agora semana que vem, quarta-feira eu vou estar na Lesp, vou visitar um deputado estadual e eu quero ver os projetos dele, eu quero ler, já está agendado às 14 horas, na próxima quarta-feira na Lesp, eu quero ver os projetos, o que ele escreveu, como ele escreveu, se não é só um projeto para mudar nome de rua, ou só um projeto para o dia do, entendeu? O dia do corredor autônomo. Não, nós temos que ter bons projetos. Então, não adianta você ter ideias boas se você não tem projeto. Então eu comecei a pegar as minhas ideias, o que eu tinha de ideias, e colocar no papel. Então hoje eu tenho registrado em cartório 32 projetos. Projetos, ideias, é um monte. Ideia todo mundo tem. Agora colocar no papel e ver viabilidade. Dado, evidência, registrado, pesquisa. Dados técnicos tirados de fontes confiáveis. Por exemplo, os projetos que eu tenho para a cidade de São Paulo, eu peguei dados informativos da Prefeitura, da CET, do SPTrans, entende? De meio ambiente, dados da CETESB. Então a gente pega dados, vê, avalia se já não tem um projeto. Porque eu já tive uma boa ideia que quando eu fui avaliar, era um projeto federal, para o âmbito federal, eu fui entrar no site da Câmara e já tinha um projeto lá. Então não adianta eu querer também apresentar uma ideia que ela não é inovadora, já tem um projeto que está tramitando. Então eu tenho alguns projetos da esfera federal, alguns para o Estado, porque a gente precisa saber as prerrogativas, né, as responsabilidades de cada esfera, né, municipal, estadual e federal. E para a cidade de São Paulo eu tenho inscrito e registrado em cartório 9 projetos. Legal. Né? E destes 9 projetos, 5 deles acabaram sendo voltados para a área da mobilidade urbana, para o transporte público, né? Com estudo de viabilidade, com estudo técnico, conversando com especialistas, né? Anotando informações e principalmente vivenciando, tendo a experiência. Então eu como dirijo muito, eu como uso muito transporte público, então essa experiência, né, de você estar ali no meio e estar andando ali, também te dá uma certa bagagem para que a gente possa apresentar projetos que são consistentes, inovadores, com custo bem definido, porque não adianta falar que não vai ter custo, porque custo, todo projeto, toda implantação, toda modificação vai ter. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, né? Então a gente tem que ver isso. Enfim, e dos 9 que eu tenho, que são projetos, tem mais outras ideias, mas eu preciso ver como que isso vai funcionar. Agora, em termos de projetos, a gente tem 5 projetos, que nem eu foquei mais, então eu estou falando aí de 5, estou falando de mais de 60% dos meus projetos hoje são voltados para a mobilidade. Legal. Mobilidade urbana. Você poderia compartilhar algum desses projetos brevemente? Posso dar um briefzinho, e a política é assim, né? É bom que se copie as coisas na política, né? É bom que as boas ideias vão para frente, se multipliquem, né? Mas, por exemplo, vamos falar de transporte coletivo. Tudo bem. Vou falar de transporte coletivo de passageiros. Né? Se você quiser a ideia, depois vou deixar aqui na descrição os contatos. Pega o projeto, entre em contato com ele e vamos lá. Pode procurar que eu estou pronto para palestrar sobre isso, para falar, para apresentar o documento, né? Ótimo. E mostrar os dados, né? Então assim, o que eu imagino? Vamos falar da cidade de São Paulo. Vamos ampliar. Município. Falar município, que é a cidade de São Paulo. Então são 3. Você precisa partir de uns princípios. Primeiro, a gente precisa, para que tudo funcione, infraestrutura, né? A gente precisa de modernização e uma reorganização. Então, primeiro a gente precisa pensar nisso. Porque para o transporte funcionar, infraestrutura, ele precisa ser moderno, a gente precisa modernizar, porque nós temos um sistema arcaico e nós precisamos reorganizar. Esse é o primeiro ponto. Né? E só voltando a uma situação que eu acho importante a gente falar, Fábio,
É importante. Por que a gente discute mobilidade urbana? Né? A gente acabou de falar que impacta diretamente a vida das pessoas. Você se movimentar numa cidade como São Paulo, extremamente poluente, caótica, estressante, né? Se você demora 2, 3 horas para chegar no teu trabalho, isso já aconteceu comigo porque eu morava na Vila Formosa e trabalhava na Rua Funchal, né, na Vila Olímpia. Nem parece tão longe, mas são 2 horas e meia, 3 horas, porque são os horários de pico, que a gente chama, que são os horários de mais movimento, onde você tem mais pessoas e mais veículos nas ruas. Então você leva 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Véspera de feriado, sexta-feira, chega a 3 horas. São 5 horas e meia que você perde. Que você não produz, que você não rende, que a tua saúde mental, ela esfarela, que teu estresse sobe. Você chega em casa, só quer jantar e dormir, para você, no dia seguinte, pegar mais 2 horas e meia de condução. Então, a qualidade de vida das pessoas, você consegue mudar substancialmente. Se você, como Estado, consegue oferecer ferramentas, porque a responsabilidade a gente joga muito no Estado. Não, o Estado tem que fornecer ferramentas para que as pessoas possam se locomover. Isso é constitucional. O Estado precisa oferecer, no mínimo, a infraestrutura para isso. E é o Estado que é responsável na modernização e na reorganização. Então não adianta a gente querer fugir muito disso. Então, em se tratando de transporte coletivo de passageiro, eu vou falar uma coisa que isso eu não tinha comentado com você antes. E parece uma coisa banal, mas eu tenho dados para falar sobre isso. Ônibus elétrico. Ônibus elétrico na cidade de São Paulo é para inglês ver. Isso é uma aberração da cidade de São Paulo, manter ônibus elétrico. Você pode não concordar comigo, mas eu vou te falar uma coisa. Ônibus elétrico é lento. Sim, muito lento. Muito lento. Ele é perigoso para o trabalhador. Quando aquelas hastes elas soltam, o ônibus não tem um mínimo de autonomia para andar 2 minutos e estacionar. Não. A haste sai, o ônibus para. E geralmente esses ônibus usam vias de grande movimentação de carros, de veículos, enfim. São vias de grande movimentação. Eles param e o trânsito para. Aí, geralmente, é o cobrador, ele precisa descer. Olha o risco que ele corre. Ele precisa descer do ônibus, ele deixa o caixa ali com dinheiro, ele desce, ele tem que sair no meio da avenida, ele precisa colocar uma luva, ficar puxando aqueles fios até reencaixar de novo, voltar correndo para dentro do ônibus, para o ônibus andar novamente. Isso é algo que, sabe... Na corda. Mas são ônibus elétricos. Hoje nós temos biodiesel, hoje nós temos tecnologia para ter ônibus elétricos autônomos sem precisar da rede elétrica. Aquilo tem uma poluição visual horrorosa, né? Isso. E aonde eu moro, por exemplo, a minha avenida ali é de ônibus elétrico. E eu atravessei um mercado na frente de casa, eu fui com a minha esposa e a minha filha, e a gente atravessou, fomos a pé, tem um mercado em frente ao meu prédio, nós atravessamos a rua, o que aconteceu? O ônibus deu uma acelerada um pouco mais, as hastes saíram, bateu na fiação elétrica e arrancou. Deu uma explosão que a minha filha começou a tremer, que ela tomou um susto tão grande, começou a pegar fogo. E eu falei, meu Deus, olha isso, que perigo, né? Que perigo. E aí, a gente entrou no mercado, voltamos, parou. Então ali, eu moro na Avenida Rio das Pedras. Então, 19 de janeiro, Conselheiro Carrão, até onde parou, não se andava mais. Então, as minhas filhas fazem natação ali, eu fui levar, eu consegui ir, mas não consegui voltar. Eu tive que esperar elas terminarem, como eu conheço bem o bairro, eu andar lá por dentro para poder chegar na minha casa, isso já era 8 horas da noite. E não tinha como você se movimentar ali. Então, São Paulo tem muita coisa assim, para inglês ver. Aí temos os ônibus elétricos, atrapalham o trânsito, são lentos, não são funcionais, são perigosos para os motoristas, para os cobradores, para os trabalhadores. Então, a primeira coisa que eu apresentaria de projeto, se eu um dia tivesse uma oportunidade, né, se eu tivesse uma oportunidade de me candidatar, substituição dos ônibus elétricos. Porque não são funcionais. Tem coisa muito melhor, muito mais melhor, eficiente e não poluente atualmente. E não poluente, né? E mais barato, provavelmente. E mais barato. Porque montar aquela estrutura... Manter aquilo. Custo de energia. Montar, manter... E será que essa energia é uma energia realmente limpa? Porque nem toda eletricidade vem de hidrelétrica, a gente sabe que tem essa questão também.
Uma outra coisa que a gente não pensa no trânsito, ou até pensa, mas a gente vê que não há um esforço para isso, a partir do momento que um ônibus desse que é elétrico, ele para, ele fica 4 horas parado, porque quebrou toda a fiação. Então nenhum ônibus ia e nenhum voltava. Ou seja, o sistema para. É que nem quando para o metrô. Mesma Vira coisa. aquele caos. É isso. E aquele monte de carro emitindo gás carbônico atrás dele? Parado. Porque não é todo carro que tem start-stop. São poucos. Exatamente. Não é? Então, carros poluentes ali poluindo e você acha que você está colaborando com o meio ambiente por causa de um transporte coletivo que não funciona. Então, isso é uma coisa que eu já vi que realmente para a cidade de São Paulo não funciona, não faz sentido. Uma outra coisa que eu acho importante também a gente fazer, e eu não sei por que isso não é feito, uma coisa simples, a modernização interna das frotas. Por exemplo, você tem um bilhete único. Por que você não pode entrar no ônibus, por exemplo, e pagar com seu cartão de débito? E pagar com seu cartão de crédito? E você tem um troco digital numa conta digital? Por exemplo, a SP Trans, você poderia ter um bilhete único que você tem uma conta digital, não é? Hoje você precisa carregar o bilhete e você precisa ir a um terminal para validar esse bilhete. Os terminais não funcionam, não faz sentido você ter que validar. Então eu precisei pegar um ônibus esses dias e eu pus no meu celular, no aplicativo, eu pus R$20 no bilhete único. Entrei no ônibus para validar, o rapaz falou, não, dentro do ônibus não está validando mais, não está funcionando. Às vezes funciona, às vezes não. É loteria. Minha filha, ela usa ônibus todo dia, ela reclama, minha esposa também, disso direto. Porque você nunca sabe quando dá para confiar se vai funcionar ou não. Né? E aí você fica naquela coisa, né? Não passou, eu tenho dinheiro, vou ter que descer pela frente, dar carona. Ou seja, você tem que ficar pedindo a boa vontade e muitas vezes o cobrador, o motorista acaba sendo grosseiro, pensa que está enganando e tal, mas não, sistema que não está. E quando você está no terminal de ônibus, que o ônibus para iniciar o trajeto, o cobrador desce. Se você vai pagar em dinheiro, ele não está lá. Então você é o primeiro da fila. Se ele não está lá, não está lá, você tem que esperar perder o lugar. Bom, isso são coisas bem simples e pontuais de se resolver, que você não precisa de um projeto para resolver. De pagamento, né? Agora, dá para modernizar. Dá para modernizar. E isso, só fazendo um adendo, e isso já existe, eu já estive fora do Brasil, já estive em outras cidades, em São Paulo, estado, né? E já existe, né? Que você paga com cartão de crédito o negócio. Então ele aceita o QR Code, aceita cartão de crédito, aceita o bilhete também. Aqui perto, quem usa o TOP, ele também funciona bem, mas aí tem questões de legislação que só funciona nos ônibus. Por que não libera para as peruas também? Porque ônibus pode, perua não, ônibus carrega, perua não, e é o mesmo terminal que passa, carrega, ou seja, existe uma modernização, mas a gente vê claramente que existe algum interesse onde lotação não pode. Porque lotação ônibus? Emperra muito, né? É uma coisa fácil de você resolver e que emperra muito. E vamos falar agora do problema da população mesmo, que são coisinhas pontuais que eu sempre gosto de citar para dizer que dá para fazer tanta coisinha que é simples e não é feito. Um pouquinho de cada, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Somando você resolve o sistema. Tá? E agora, o que nós temos de problema macro que realmente as pessoas reclamam? Ônibus super lotados em horários de pico e às vezes super vazios nos horários que não são horários de pico. Então a gente precisa pensar num sistema que retire as pessoas de dentro do ônibus, aloque dentro do ônibus as pessoas que realmente precisam daquela condução. Então isso é amplo, isso é uma coisa para se falar assim numa live de 4 horas, né? Porque aí você está falando de uma reorganização do transporte de passageiros. Então eu vou dar um exemplo, aí quem quiser saber os outros exemplos depois pergunta. Eu vou dar um exemplo, simples. Todo transporte gratuito é pago pela prefeitura, há um subsídio. Certo. Então, por exemplo, a pessoa que tem mais de 60 anos, que tem um bilhete gratuito, ela não paga, mas a prefeitura subsidia, aquilo é pago. O estudante que tem o gratuito, alguns estudantes têm o gratuito, eles usam o estudante, a prefeitura dá o subsídio. O deficiente, enfim, que não paga o transporte, a prefeitura paga. Como funciona o sistema? A prefeitura ela dá uma liberdade para as empresas privadas
comprarem os ônibus, pagarem os motoristas, né, abastecimento, e a prefeitura vai lá e repassa os valores que são recebidos pela SP Trans. E ela subsidia os gratuitos. O que a gente tem hoje de gratuidade na cidade de São Paulo? Então, diariamente, 23% da população que utiliza o transporte público é gratuito. 23%. Uau. Rogério, você não está falando um número aleatório? Site da SP Trans. Vai entrar lá, você vai achar essa informação. Desses 23%, 7% é aluno. Aluno de escola que tem a gratuidade, porque alguns alunos têm gratuidade. Isso. Então 7% é gratuito. Estudante. Então, estudante. 23%, você tira 7%, você fica com 16%. 16% e alguma coisa. Então você tem 16% de pessoas que utilizam o transporte público gratuito. Quem são essas pessoas? Então, é o deficiente, né, os PCDs, o idoso, e você tem algumas pessoas, por exemplo, a mãe gestante. A gestante e a mãe de criança até 2 anos, ela pode solicitar na SP Trans o bilhete gratuito. Então é essa população que utiliza o transporte público. Você acha que o transporte público, do jeito que ele funciona hoje, ele respeita esse tipo de gente? Que precisa, que tem uma necessidade especial? Não. Não tem como. Você muitas vezes tem que falar, gente, dá o aceito aqui para a senhora, para a mãe, ó, o deficiente aqui. Você tem que ficar gritando para alguém. E o cadeirante? Que os elevadores de carro, a gente fala carro, né? Os ônibus, eles chamam de carro, né? Tá. Os elevadores de carro, de ônibus, não funciona. Quando funciona, demora muito para descer aquele elevador, você colocar o cadeirante. O para, ele tem que sair, passar pelo meio das pessoas. Aí ele vai alocar, ele é obrigatório, é responsabilidade do condutor, do motorista, fivelar, porque às vezes o PCD, o cadeirante, não tem condição de fivelar cinto, ele precisa colocar o cinto, que é muito perigoso para ele. Não tem espaço às vezes. Não tem espaço, às vezes tem espaço para uma cadeira, né? E às vezes se você tiver 2, pronto, o ônibus não vai parar. Então, você tem um problema ali de falta de dignidade, não é? Então vamos lá, pensando nisso. Eu falei, vamos falar desse que é o mais, que eu acho mais importante. Por que já que esses passageiros, a prefeitura precisa subsidiar eles, existe um subsídio, eles são pagos. Sim. Então, eu tenho um projeto que é o seguinte. Hoje nós temos na cidade de São Paulo, até fui ver os números atualizados, reduziu bastante. Nós temos 1.315 linhas de ônibus e mais ou menos 15 mil ônibus rodando na cidade de São Paulo. 14.700 e alguma coisa, está no site da SP Trans, pode pesquisar lá. Eu conferi hoje. Mais ou menos 10, 11 ônibus por linha rodando na cidade de São Paulo. Se cada empresa dessa, ou você colocar uma terceira empresa, que seja, né, são várias empresas, mas vamos colocar uma terceira, para prestar exclusivamente o serviço para essa população. Você colocar microvans que passem os pontos de ônibus de hora em hora, acompanhado por um aplicativo, onde esses ônibus eles vão embarcar somente PCDs, crianças, mães com crianças de colo ou gestante. É um gratuito, não precisa nem do cobrador. Não precisa nem do cobrador. É o sistema de pagamento. Isso. Ele pode até seria viável ele ter o controle para validar. O controle para validar aquela entrada, todo mundo vai receber o seu bilhete, todo mundo para utilizar precisaria usar o bilhete, até para validar os valores para ver a questão de custo. E até para ele ter um equilíbrio, para ele cadenciar a quantidade de pessoas que está utilizando num determinado período, porque ele pode aumentar num determinado lugar a quantidade daqueles veículos e diminuir em outro. Então, se você colocar um veículo por hora, então hoje, por exemplo, a média de viagens dentro da cidade de São Paulo é de 1h30 a 2 horas. Então você tem trechos de ônibus hoje que é 15 minutos, ida e volta. 15 minutos. E você tem trechos de até 4 horas, 3 horas e alguma coisa. Meu Deus. Então, você tem um trecho médio lá de 1h30, 2 horas, que é o médio. Se você colocar um veículo de hora em hora, você atende ida e volta. E aí o que você faz? Você tira de dentro dos ônibus quase 20% do que está lá dentro todos os dias. E aí passa a ter um serviço meio que VIP. Um serviço VIP para essas pessoas. Rogério, isso é caro. Não, a gente já paga. A gente já paga esse indivíduo dentro do ônibus, porque quem investiu no ônibus não foi o Estado, foi a concessionária, foi quem recebeu a concessão. Então você abre isso, as empresas vão querer fazer isso. Olha, você investe no ônibus, no micro-ônibus, né, com ar-condicionado, com mobilidade urbana,
tudo bonitinho, com o site, com o aplicativo, põe para rodar nas linhas que já existem e a gente vai pagar por passageiro que vai entrar no teu controle. Não vai mudar. Não vai mudar. Você vai pegar uma empresa para investir no sistema e os passageiros eles já são subsidiados. Interessante. Você tira de 16% a 20% do que tem hoje. E aí o que você faz? O indivíduo que está no carro, no veículo, ele vai começar a avaliar a possibilidade dele ir de ônibus. Verdade. Ele vai falar, poxa, melhorou, agora dá para ir de ônibus. Não que esses indivíduos atrapalham, não é isso, pelo amor de Deus, eu não estou falando que eles atrapalham. Eu estou falando numa logística. Reorganizar, criar um sistema justamente para dar dignidade para eles. Mas, Rogério, e se ele tiver pressa e quiser pegar? Ele vai ser recepcionado no ônibus. Mas é perigoso hoje, uma grávida de 7 meses, de 8 meses. E se você pensar bem, a maioria dos idosos, a maioria dos PCDs e a maioria das gestantes já avançadas e com criança no colo, eles não estão indo para o trabalho. Geralmente, ou eles estão indo para um familiar, ou a maior parte eles estão indo para uma consulta médica. Eles estão indo para um tratamento, eles estão indo para uma terapia. Então, eles estão debilitados já. Então, eles já têm uma deficiência e eles já têm já estão debilitados por causa do momento que eles estão vivendo. Então, é indigno hoje um PCD, um idoso, uma gestante, criança de colo, um autista, por exemplo, que hoje tem a prioridade também, ele entrar no sistema funcional, no sistema comum que a gente tem hoje de ônibus. Então vamos dar uma dignidade para eles, e aí você retira uma população que, de fato, acaba atrasando um pouco a viagem, porque eles têm mais dificuldade para subir, eles têm mais dificuldade para descer, existe toda uma situação, você alocar numa cadeira, você tem a questão do cinto de segurança do cadeirante, enfim. E aí você aloca e você faz a coisa funcionar melhor. Entende? Você faz funcionar melhor. Então, isso eu tenho projetado, isso eu tenho como projeto, né? Viabilidade, custo, forma de que isso vai ser implantado. E, enfim, esse é uma das ideias que eu acho que ela tem que ser uma coisa meio que imediata, entendeu? Pensar realmente em ajudar o próximo, quem tem necessidades especiais, né? Perante um monte de gente que às vezes, né, só quer chegar no trabalho e é isso. E o que nós temos de solução hoje para a cidade de São Paulo? O que a cidade fornece de solução? Por exemplo, rodízio de carro. Eu não sei se vai dar tempo, talvez a gente não vai entrar no mérito hoje, mas a gente pode falar de rodízio num outro vídeo. Rodízio de carro é outra coisa que é só para arrecadar mesmo. Não funciona. Qual o objetivo? O caput da lei, lá, o cabeçalho da lei de 1997, pode falar. Né? Tá lá escrito lá, objetivo do prefeito Celso Pitta. Que, aliás, eu conheci o prefeito Celso Pitta pessoalmente, eu trabalhei para uma pessoa muito próxima dele, eu trabalhei diretamente para uma pessoa que era muito próxima do Celso Pitta, eu trabalhei no gabinete dela, né? E em 1997 ele pôs lá a lei do rodízio. Qual que era o objetivo da lei? 2. Primeiro, diminuir o fluxo de carros, aumentando a velocidade média. Segundo, meio ambiente, diminuir a quantidade de emissão de gás carbônico pelos veículos da cidade de São Paulo. Os dois objetivos pioraram de forma escalonada. Não teve tipo, nós tivemos uma melhora durante 10 anos e depois piorou e vamos rever. Não. 10 anos depois da implantação do rodízio, a gente já tinha, em 1997, 22 km horários em média, que era a velocidade média da cidade de São Paulo. Em 2008, fizeram um estudo sobre 2007. Em 2007 era 17 km. Caiu de 22 para 17, a média. E a quantidade de quilos de emissão de gás carbônico subiu de 1,75 para 3,5. Caramba. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque as pessoas começaram a comprar um segundo veículo, e geralmente um segundo veículo mais velho, que polui mais, e o indivíduo ele não deixou de sair de casa por causa do rodízio. É o carro do rodízio. É o carro do rodízio. Essa expressão existe. Ou seja, o brasileiro sempre querendo ser espertinho. Vou dar um jeito, não sou burro não, né? E aí é isso que acontece. E aí você tem um rodízio das 8 às 10 da manhã, e aí 10 e 1 o cara põe o carro na rua, porque não tem um segundo carro. Tem jeito, o carro tá na rua. Ele não vai poluir das 8 às 10, mas ele polui das 10 às 11. Ele vai estar na rua.
não é? Então, assim, essa questão do rodízio é uma questão que eu tenho também um projeto profundo, uma pesquisa muito detalhada sobre isso. Isso é algo que dá para a gente debater legal também, né? Outras questões que a gente tem na cidade de São Paulo, os modais, né? O que seria o modal? Modal seria as modalidades de você se locomover, as formas de você se locomover. Então você tem hoje ciclovia que você que mora na cidade de São Paulo e usa, eu não preciso fazer muito comentário. Muita gente já se acidentou feio, quase morreu. Você tem hoje os veículos particulares, você tem os Ubers, que não deixa de ser o veículo, você tem o transporte coletivo de passageiro e você tem o transporte metroviário. E pedestre. E o pedestre que faz parte de todo o sistema, o pedestre faz parte da locomoção. Tá, muita gente anda a pé, está no meio desse caos. E aí, uma empresa resolveu em São Paulo trazer os tuk-tuk. Tuk-tuk é aqueles carrinhos que tem muito na Índia. Ele é uma moto, uma motinho, só que ele tem uma carcaça com entradas laterais vazadas e pode sentar duas pessoas e às vezes até três, duas de costas assim para a rua e uma de frente. Então ela transporta passageiro. É uma moto, só que ela possui parece uma casquinha de ovo, né, com entradas laterais, e foi proibido pela Prefeitura de São Paulo. Né? Então a gente precisa, primeiro, criar novos modais. Eu acho que essa questão do tuk-tuk é funcional, patinete é maravilhoso. Também, né? O patinete entraria na ciclovia, a gente tem que colocar ele dentro da ciclovia, né? O patinete, o skate, a bicicleta, só que a ciclovia, ela precisa ser modernizada dentro dos padrões de uma cidade como São Paulo, que inclua ele no ecossistema, porque o que acontece? Eu já vi ciclovia, vou falar de ciclovia recente, não falo nem do passado, vou falar de recente. Fizeram uma ciclovia na Avenida Aricanduva. Eu não teria coragem de andar naquela ciclovia. Ela é minúscula, minúscula. A impressão quando eu vejo alguém andando de bike ali, a impressão que eu tenho é que o guidão ultrapassa. Quem mora na Zona Leste quiser, dá uma olhada na Avenida Aricanduva. Quando chega no final da Avenida Aricanduva, no final, que ela está chegando ali perto de São Mateus, ali do terminal de metrô São Mateus, quando ela chega ali, o que acontece com ela? Ela acaba. Vai pra onde esse Vai pra onde? Aí você fala, mas ela levou até o terminal. Para chegar no terminal, são 2 ou 3 quarteirões enormes, com uma série de ônibus entrando para ir para São Mateus, e não tem nem faixa de pedestre para aquele indivíduo com a sua bike, no final da ciclovia, ele acessar aquilo, ele não consegue. Então ele tem que vir para o meio da avenida, ou no meio da grama da praça que tem lá, porque ela acaba ali. Quer dizer... Sem pensar. Sem pensar. Aí... eu passei lá recentemente, o que eles fizeram? Acharam uma solução. Pegaram metade da faixa de rolamento da esquerda, metade da faixa de rolamento, e colocaram uns cones. Que não tem segurança nenhuma. E o indivíduo está vindo de carro ali, ele está na faixa de rolamento da esquerda, aparece um cone na frente dele. Ele precisa sair para a direita. Se vem um veículo numa velocidade maior direita, qual é o risco de acidente? Qual é o risco dele não ver o cone, atropelar se tiver um ciclista na frente? Enfim, né? Então a gente precisava criar uma legislação pro ciclista também, né? Mas existe a obrigatoriedade do capacete, mas não tem fiscalização. Isso. Não adianta ter lei se não tem fiscalização. Se não tem fiscalização, né? Existe abriu até agora uma inscrição no município agora, que é o fiscal de comportamento. Chama fiscal de comportamento. Fiscal de conduta. É essa palavra, fiscal de comportamento. É o cara que fica na rua olhando se as pessoas estão se comportando corretamente. Gente, a gente não precisa de um fiscal de comportamento. A gente precisa de leis que funcionam e fiscalização. Não adianta ter um cara na rua para ficar observando e ele vai multar como? Como é que ele vai dar o auto de infração? E projetos inteligentes, né? Eu já pegava, na época do patinete, eu já quase caí, porque a ciclovia, toda vez que tinha faixa de pedestre, a ciclovia descia, subia. Ou seja, dependendo da velocidade que eu estava, ainda que é 10, entanto, era aquele pulo, ou seja, era uma rampinha a cada, porque o pedestre está no plano, por quê? Porque tem um cadeirante, né? Então, por um lado, é nivelado pelo asfalto, mas a bicicleta sobe e desce, mas para o patinete, que tem a roda desse tamanho, aquilo é uma rampa. A primeira vez que eu passei ali, eu dei aquela desequilibrada, e do lado, o que tem? Tem um carro na faixa mais rápida. Ou seja, se você cai para o lado errado, já era. O CTB, ele contempla o patinete, tudo que é veículo de roda, o CTB contempla, que é o Código de Trânsito Brasileiro.
Só que o que eu vejo é o seguinte, não há alguém pensando nessa população. Em todo o sistema. Então, por exemplo, que nem eu moro ali no terminal de ônibus Carrão. Não é o metrô, chama terminal de ônibus. Sim, é bem no meio do Carrão ali, entre o Carrão e a Vila Formosa. O que você tem que ter ali? Uma ciclovia iluminada, larga, segura, com locação de veículos de bicicleta, que te leve para algum lugar. Que nem locação muitas vezes tem. Não tem. Então, não tem. Ou fornecido, ou pago, tem que ter. E aí ele tem que te levar para algum lugar. Não adianta você colocar uma ciclovia e falar, ó, tá vendo? Vai andando aí você vai andando. Você não sabe se ela vai acabar, se ela vai continuar, para onde ela vai te levar. Entende? Você não sabe para onde vai te levar. Não tem sinalização. Não tem sinalização, entende? Olha aqui, ó, Avenida Conselheiro Carrão, né? Lá na frente você vai chegar no metrô. Não tem sinalização. Então, falta iluminação, falta um recapeamento correto, falta iluminação, falta segurança, falta alocação de veículos e falta ela dizer para onde você vai. E falta vergonha na cara dos políticos. Você pega um ônibus, está escrito lá, você chama um Uber, você sabe para onde você vai. Agora você pega uma bicicleta, vai andar na ciclovia, você não sabe aonde você vai. Então você não tem mapas, entende? Eu tenho um projeto para isso também. As ciclovias têm que ter mapas, sabe? Pontos com mapas da ciclovia, para saber, ó, eu vou por esse caminho, né? Olha, eu quero ir para o metrô, então eu posso pegar uma bike aqui, eu sei que por este caminho eu vou chegar até o metrô, e lá eu vou entregar a bike, e ela vai ficar lá e eu vou pegar o metrô. E vai ser entregue, porque as empresas privadas como Itaú, quantas vezes eu desisti de pegar a bike do Itaú, por quê? Porque umas 2 vezes, na hora de entregar, todo mundo vai começar, não tem espaço para entregar. E aí eu ficava lá. Em alguma dessas vezes eu pedalei para a estação mais próxima, que na verdade era mais longe, anterior, para poder entregar a bike, e aí tive que andar de volta. Né? Por quê? Porque o fluxo... A gente precisa, incrível, precisa pensar. E outra, o que eu tô falando aqui, completo. O que eu tô falando aqui não são coisas que as pessoas podem olhar para mim e falar, Rogério, você é um gênio. Não, eu não acho. Longe disso, muito longe, são coisas simples. São coisas simples, entende? Então você tem uma ciclovia iluminada que funcione, com tanto a locação quanto a recepção, com fiscalização, com mapas. Sabe? Vai funcionar? Vai funcionar. E criação de outros modais, VLTs, VLPs, circulando em marginais, ofertando para a população. Né? Então, assim, se eu for resumir, o que você pensa hoje para a cidade de São Paulo de uma forma resumida? Retirar pessoas do transporte público especiais, fim do rodízio, aumentar os modais com tuk-tuk e com VLT nas marginais, que isso é uma outra coisa que a gente pode falar também. VLT seria? Seria um veículo leve sobre trilhos, tá. Ou um VLP, que seria um veículo leve sobre pneus. Né? Não corredor, né? Porque corredores, já tem hoje os corredores, e quando a gente fala de marginal, porque eu penso nisso para as marginais. Né? Aí não pode também ter que pensar na questão do meio ambiente, poluição, está próximo do rio, bem que o rio é poluído, mas não é por isso que eu vou estragar mais ainda, né? Então, isso é tudo uma questão ambiental que tem que ser respeitada, e eu apoio e eu respeito, mas esses veículos que circulem ali, que as pessoas consigam ter acesso através... Hoje, você tem uma infraestrutura e você não usa. Vamos pegar a Marginal Tietê, ela é enorme, eu não vou lembrar agora quantos quilômetros ela tem, mas ela é enorme. Você tem pontes já com uma estrutura física gigante, que ali você pode colocar pontos de encontro, pontos de parada, pontos de embarque e desembarque, com elevadores, que você vai subir esses elevadores até as pontes, com pontos iluminados em cima, com veículos pequenos para transportar essas pessoas ou até terminais de ônibus ou de metrô, ou para os bairros. Se tem isso rodando nas marginais, você descentraliza. E aí o que você tem? Você sai do asterisco que você estava comentando, que foi o que você identificou, você vai para uma hashtag. Então você tem vias assim e vias assim, para tirar as pessoas do miolo e jogar elas para lá. A marginal não se anda hoje na marginal, porque todo mundo que precisa pegar a marginal Tietê, porque a marginal Pinheiros ainda tem aquele trem. Vamos falar de marginal Tietê, que é o que vem para a Zona Leste. Todo mundo que precisa da marginal Tietê, ela não tem condução, que a gente chama em São Paulo. Você não tem metrô, você não tem ônibus, não tem nada.
Então a marginal ela é exclusiva para carros. Você imagina, você colocando um VLT, o indivíduo saindo da Vila Maria e ele precisa ir para o Aricanduva. Ele pega um VLT, ele desce na ponte do Aricanduva, na ponte, ele vai subir ali, ele vai ter um terminal de ônibus ali, um ponto de ônibus, porque as pontes têm estrutura para isso, e vai parar um ônibus ali que vai sair para a Avenida Aricanduva. Então vai para o terminal que ele precisa, vai para o metrô que ele precisa no carrão, Tatuapé, vai para o bairro que ele precisa. Então ele vai deixar o carro em casa, porque ele vai ter um sistema que vai atender ele, que vai funcionar. Mas não, se o cara mora na Aricanduva e ele mora e trabalha na Vila Maria, eu nem estou falando de pontos muito distantes, ele vai pegar o carrinho dele, ele vai dar um jeito de comprar um carro para colocar na marginal para ele rodar. Porque é inacessível e qualquer transporte é muito demorado. É muito demorado, é custoso, é cansativo. Enfim, não só que quem usa. Não seja, né? Sim, mas aí você começa a melhorar todo mundo. Você começa a melhorar todo mundo. Então você põe um sistema, um modal diferente, você vai ter menos veículo rodando. Gera empregos também para outros nichos. E aí tem todo um sistema que você pode pensar, trazer empresas para as periferias, para que as pessoas não precisam se locomover tanto, trazer internet de qualidade para as periferias, para que as pessoas possam trabalhar em casa. Sim, porque, olha, eu posso ter grana, tenho dinheiro para pôr a melhor internet no Itaim Paulista. Minha sogra mora lá. Não é a mesma coisa. Não funciona, porque não tem infra, não tem a fibra, não tem infraestrutura, entendeu? Não tem torre. Então a internet lá, você pode pagar a melhor internet. O meu celular, que da Vivo, tem 20 e poucos giga de internet, eu tenho que usar o Wi-Fi lá na casa da minha sogra. A internet não tem torre, não funciona. Fica no último pauzinho, não funciona. Então como é que o indivíduo vai trabalhar home office se não tem nem internet? A mobilidade urbana também entra internet. A infraestrutura nas pontas, nos polos, para que as pessoas possam trabalhar de casa, daí você também tira uma população dessa locomoção trabalhando em casa. Tem assunto aí para, como diz o mineiro, tem assunto para mais de metro. Exatamente, muitos quilômetros, muitos quilômetros de assunto. Legal. Então, gente, deixo o convite aqui para o Rogério fazer depois alguns pequenos curtas sobre alguns outros temas, né? Aí procura aqui no meu canal, senão se a gente for ficar abordando cada tema, a gente vai ter quilômetros e lives e horas aí, né? Então, deixa suas redes sociais, compartilhe um pouco você, e quem quiser entrar em contato, vou deixar todos os contatos do Rogério aqui na descrição do vídeo. Compartilha esse vídeo se você tem acesso a algum vereador, algum deputado da sua cidade, o cara tem ideias, o cara tem projetos, não ideia, projetos, o cara tem estudo, né? Compartilha essas ideias, esses projetos dele com o vereador da sua cidade, com os deputados que você elegeu, fiscaliza, seja o vigia da sua cidade. Né? Eu estou vigiando aqui onde eu moro, mas eu não tenho como vigiar e atuar em outros lugares. Mas você que está me assistindo hoje, você tem que falar, gostei da ideia desse cara, eu vou ser um vigia aqui. Eu vou pegar as ideias do Fábio, do Rogério, da Amália, do Melão, do Romeu, de todo mundo que eu estou falando aqui, eu vou levar essas ideias para outras cidades, para outros municípios. Precisando, entre em contato com a gente, que a gente terá um enorme prazer de multiplicar, né? Multiplicar as ideias, implantar essas ideias. Então, deixa aí suas considerações finais e muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado você que assistiu até o final, obrigado, Fábio, pela oportunidade. A gente falou de uma forma bem superficial, tentei aprofundar algumas coisas, mas dá para aprofundar bem, dá para a gente estudar bem, dá para a gente apresentar bem esses projetos. Se tiver algum vereador interessado, se tiver algum deputado interessado em me ouvir, eu estou à disposição para ir até o seu gabinete, para a gente fazer uma live, para a gente conversar, para a gente falar, né? Isso já está sendo apresentado ao Partido Novo, a gente já está mostrando. Apresentar para o Fábio é praticamente apresentar para o Partido Novo. Então, você que quer, me segue nas redes sociais, @RogérioBoccia30, né? Rogério BOCCIA30, vai colocar na descrição direitinho, é meu Instagram. Pelo Instagram você consegue todos os meus contatos.
Rogério, eu queria que você viesse na minha cidade para dar uma palestra. Eu vou. Eu já fiz isso várias vezes. Grande São Paulo, a gente vê, entra em contato, a gente dá um jeito, tá? A minha ideia, que o Fábio falou, é multiplicar isso para a gente poder, no fim, esse é o objetivo, melhorar a vida das pessoas. Eu, como um bom cristão, né? Como um bom cristão, olhando para Cristo, tudo que ele fez foi sempre para melhorar a vida das pessoas. Não importa quem eram as pessoas. Exatamente. Não importa quais sejam as pessoas. Cristo sempre, tudo que ele pôs na mão era para ajudar a vida das pessoas. Seja do pobre, seja do rico, seja... E eu quero me espelhar em Cristo também. Então eu quero fazer as coisas para poder, lá na frente, as minhas filhas se orgulharem de mim e dizer: meu pai fez coisas voluntariamente para melhorar a vida das pessoas. Legal. Muito obrigado. Fabião, obrigado. Deus abençoe. Amém.